As falácias sobre a Amazônia. O presidente hoje foi incisivo, explícito, direto e soberano no que ele falou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia não é patrimônio da humanidade. A Amazônia é patrimônio nosso. A Amazônia é brasileira. E compete a nós preservá-la e protegê-la. Temos 50% da Amazônia de área preservada e protegida, que é terra indígena e área de proteção ambiental, que, aliás, somados no nosso território, terra indígena e área de proteção ambiental, configuram 2,6 milhões de quilômetros quadrados. É quase um terço do Brasil. Nenhum outro país tem isso. É mais do que uma Europa. E o restante da Amazônia, que não é APA nem terra indígena, quem tem uma terra aqui só pode explorar 20% dela, pela nossa legislação ambiental, que é a mais evoluída do mundo. Os outros 80% têm que ser preservados. E está aí o nosso Brasil, né? O nosso Brasil, com a sua linha costeira de 7.400 quilômetros, quase 16 mil de fronteira terrestre, com 10 países diferentes, e que leva sempre aquela discussão sobre a questão da fronteira é isso, fronteira aquilo. Controlar isso aqui necessita duas grandes ações: ação integrada do nosso lado e pressão diplomática sobre os nossos vizinhos que têm vulnerabilidades. E aqui eu vou me deter um pouco, utilizando esse mapa, apenas para passar alguns dados da questão de meio ambiente, dados, porque eu sei muito bem que as senhoras e os senhores entendem isso aí. O Brasil é exemplo em proteção ao meio ambiente. Nossa matriz energética é mais de 80% de energia limpa, renovável. É hidrelétrica, é eólica e é solar. Queimamos muito pouco petróleo e carvão aqui. A maioria de termoelétrica está aqui na região amazônica. O resto do mundo só tem 25% de energia renovável. O resto do mundo queima petróleo e carvão e quer nos acusar de sermos os poluidores e os responsáveis pela diminuição da vida na Terra. As falácias sobre a Amazônia. O presidente hoje foi incisivo, explícito, direto e soberano no que ele falou perante a Assembleia Geral das Nações Unidas. A Amazônia não é o pulmão do mundo. A Amazônia não é patrimônio da humanidade. A Amazônia é patrimônio nosso. A Amazônia é brasileira. E compete a nós preservá-la e protegê-la. Temos 50% da Amazônia de área preservada e protegida, que é terra indígena e área de proteção ambiental, que, aliás, somados no nosso território, terra indígena e área de proteção ambiental, configuram 2,6 milhões de quilômetros quadrados. É quase um terço do Brasil. Nenhum outro país tem isso. É mais do que uma Europa. E o restante da Amazônia, que não é APA nem terra indígena, quem tem uma terra aqui só pode explorar 20% dela, pela nossa legislação ambiental, que é a mais evoluída do mundo. Os outros 80% têm que ser preservados. Questão das queimadas. É igual ao 7 de setembro, senhoras e senhores. Ocorre todo ano. Sabemos que agosto, setembro e outubro é época de seca na calha sul e naquilo que é a Amazônia Legal, que é diferente do bioma Amazônia. Então, tem queimada aqui que é legal e tem queimada ilegal. Compete a nós, Estado brasileiro, não só a União, mas os governos estaduais, coibir as ilegalidades que ali estão feitas. E muita coisa está centrada na questão fundiária do sudeste do Pará e do sul do Amazonas. Questão fundiária que se arrasta há mais de 40 anos, 50 anos. Gente que veio do centro-sul, ocupou uma terra e depois ali foi dito que era terra indígena.
Então tem lugares que tem 4.000 famílias, 450 indígenas, e aquilo virou terra indígena. Então, há uma disputa. Eu tenho dito, temos que ter um planejamento coerente para solucionar essa questão fundiária, e aí dizer, olha, isso aqui vai custar 3 bilhões de dólares. Noruega, Alemanha, etc. e tal, querem financiar isso? Serão bem-vindos. Vamos financiar esse nosso trabalho. E resolvemos isso aqui, e resolvemos essa questão. E explorar de forma sustentável a enorme biodiversidade que nos é roubada pela biopirataria. Eu fui comandante de brigada aqui em São Gabriel da Cachoeira. Não há controle de estrangeiros. O camarada entra aqui pelo Rio de Janeiro, ele aparece lá em São Gabriel. Pega um barco, sobe o Rio Negro, pega meia dúzia de planta, bota dentro da mala e vai embora. Nós não temos controle sobre isso. Temos que controlar. E isso foi a mensagem que o nosso presidente passou na ONU no dia de hoje. Não vou chover no molhado falando do nosso porte estratégico, mas isso aqui é um problema. Os nichos de pobreza, a desigualdade que leva as favelas que circundam as nossas grandes cidades, e especificamente na nossa cidade do Rio de Janeiro, permeiam o nosso dia a dia, e essas pessoas terminam sendo excluídas do Estado. O Estado não pode entrar lá. Foi o que eu falei ontem para a imprensa a respeito dessa tragédia da morte da menina Ágata. O Estado tem que estar presente. Não é o traficante que tem que dar segurança, não é o traficante que tem que dar luz, não é o traficante que tem que dar internet. É o Estado brasileiro. Então nós temos que romper isso aqui. A nossa infraestrutura logística. Aqui eu sei que tem experts nesse assunto. Tudo que nós tínhamos foi construído há anos atrás, naquele governo que muita gente chama de ditadura. Ali saiu a nossa grande parte da infraestrutura. Depois se abandonaram as ferrovias, se deixou de investir onde tinha que ser investido, e hoje isso faz parte do custo Brasil. Que você tira uma carga de soja do interior do Mato Grosso para exportar pelo posto de Santos por rodovias sem capacidade para levar a essa carga. Existem até exemplos pequenos. No meu estado natal, lá no Rio Grande do Sul, tem indústria de celulose forte, que tem eucaliptos plantados a 120 quilômetros de Porto Alegre, ali na região de Rio Pardo, Pantano Grande. Os troncos de eucalipto, em vez de serem transportados via Rio Jacuí, são transportados pela BR-290. E a hidrovia do Jacuí abandonada. Já o Arruda, como nosso especialista aqui de engenharia, sabe disso muito bem. Nós temos que recuperar isso. E aí está a crise, né? A crise política. Senhoras e senhores, nós temos um sistema político partidário fragmentado. Os partidos políticos deixaram de representar a população brasileira. Nós temos hoje dentro do Congresso Nacional 30 partidos. Aí lembra que eu falei de paciência na negociação. Tem que ter paciência. Como é que se negocia com isso aqui? Pode-se negociar lá PT, comprando o Congresso. Pode-se negociar lá PT, dando cargo e dando emenda. Ou pode se negociar de forma republicana, colocando as ideias e vamos discutir as ideias. E aí o governo do presidente é malhado por quê? Porque ele não vai para dentro do Congresso brigar. Não, compete ao Congresso discutir. O Congresso nunca teve tanta liberdade para debater os grandes temas como tem hoje. O Congresso não está comprado. O Congresso está livre. Mas isso não está sendo reconhecido. A questão de valores da sociedade, ligada à mudança mundial.
a sociedade do conhecimento, a economia do conhecimento, a interação tecnológica, que atinge a juventude. Aquele mundo que nós conhecemos, não, tenho capacidade, vou fazer uma universidade, depois eu vou sair empregado. Esse mundo morreu. Esse mundo não existe. O mundo mudou. E compete ao governo mitigar isso aí. O governo tem que se esforçar nisso, dentro do nosso sistema educacional. Um sistema que é torto, que coloca mais recursos na educação superior e menos na educação básica. É a briga do nosso governo e que leva a essa briga ideológica, porque daqueles 100 mil cargos que eu lhes falei, a maioria está dentro das nossas universidades.